Bom dia. Então, continuando aí com o curso, né? Eu me lembro que na última aula, né? Eu acho que lá no final da aula citei o segundo capítulo do livro A Propósito do Homem da Multidão. Citei uma parte, o começo do segundo capítulo, né? Do livro do Alain de Botton, Religião para Ateus, né? O segundo capítulo se chama Comunidade e a primeira parte do segundo capítulo se chama justamente Conhecendo Estranhos, né? Eu citei esse capítulo para vocês porque, de certa maneira, ele contribui muito na interpretação que nós podemos fazer de uma certa característica da narrativa moderna que a gente vai ver no Poe, mas que a gente vai ver hoje também na Causa Secreta do Machado de Assis, por exemplo, ou na Cartomante, né? Que é a relação, que é o fato de que no mundo moderno a relação, né? As relações entre os indivíduos são relações que não raramente começam, se desenvolvem a partir da relação entre o eu e o estranho, o outro convertido na figura do estranho, né? E essa relação eu-estranho se dá na narrativa moderna porque, digamos assim, os escritores modernos, escritores como Poe, por exemplo, com O Homem da Multidão, são os primeiros a perceber, como eu venho insistindo com vocês aqui, esse fenômeno característico da vida burguesa, da sociedade urbana, industrial e desenvolvida que a burguesia criou, né? O fato de que o mundo, digamos assim, se alargou demais, né? O que significa isso? O mundo se tornou muito grande e a realidade das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, inviabiliza, né? Torna impossível a experiência comunitária. Percebem? A experiência das comunidades homogêneas, onde todos os homens são mais ou menos iguais, onde eles partilham o mesmo conjunto de crenças, as mesmas tradições, os mesmos valores, como na Ilíada, né? Nos grandes centros urbanos, a experiência comunitária desaparece porque o que predomina, né? O que predomina nas grandes cidades e, consequentemente, no estilo de vida que as grandes cidades criam, né? É a ideia de que a única comunidade possível agora é a da família. Ou seja, saindo do espaço doméstico, cruzando a fronteira do próprio lar, tudo que se conhece lá fora, tudo que surge lá fora é imprevisível, é estranho, é diferente, né? É excêntrico ou inesperado, certo? A experiência da vida nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades, é sempre a experiência do desconhecido ou do infamiliar, do estranho, né? Vejam, eu nem preciso dizer que a gente viu aqui durante várias aulas, a gente viu que essa é a tônica do conto do Poe, né? O Homem da Multidão basicamente se constrói sobre esse tema, né? Sobre o tema do infamiliar, do estranho, né? Daquilo que se apresenta ao sujeito como o mais puro desconhecido, né? Consequentemente, se é estranho e desconhecido, precisa ser decifrado, né?
Então esse é um outro motivo que a literatura moderna, a narrativa moderna desenvolve, né, ou explora com frequência o tema do desconhecido, do misterioso que precisa ser decifrado. Vejam, é o motivo principal da causa secreta, né? Quem é o Garcia? Quem é o Garcia, se não esse personagem que desempenha o papel do intérprete, né? O papel daquele que ao conhecer o outro, ao se confrontar com o outro, né? Ao perceber no outro uma certa distinção de caráter que o torna singular, como o próprio narrador diz, ou peculiar, ele se vê, né? Ele se vê ao mesmo tempo fascinado, seduzido, né? E convocado a decifrar a figura desse sujeito, né? Mas vejam, tanto na causa secreta como no Homem da Multidão, o que está na raiz do movimento narrativo é o fato de que nós temos o familiar e o estranho, o desconhecido, né? E que o familiar solicita uma forma qualquer de desvendamento, de decifração do desconhecido, né? E no caso do Homem da Multidão, essa decifração não acontece. No caso da causa secreta, essa interpretação se realiza, né? O Garcia consegue, de fato, decifrar o que move o caráter desse homem, ou pelo menos um aspecto do caráter do Fortunato, né? Mas em ambos os casos, o que está em jogo é que, decifrando ou não um estranho, o conhecimento que se constrói dessa decifração no mundo moderno é inútil, né? Vejam, decifrar o caráter do Fortunato serve para quê ao Garcia? Se no fim das contas, a razão o objeto do seu amor, a Maria Luísa, acaba se extinguindo, acaba morrendo de qualquer maneira, né? Do mesmo modo que perseguir aquele velho pelas ruas de Londres, como faz o narrador do Homem da Multidão, confrontar-se cara a cara com ele no final do conto e perceber que há alguma coisa de insondável no caráter desse homem, né? A sua condição sinistra se recusa à interpretação, né? A se deixar conhecer. Essa certeza que o narrador tem ao final do Homem da Multidão, né, de que algumas coisas, algumas situações, algumas circunstâncias, algumas pessoas são incompreensíveis, no que isso o ajuda, né? No que isso satisfaz a sua curiosidade em relação a esse homem, no que isso aplaca esse sentimento agora perturbador que se desenvolveu nele, né? De que a multidão, a rua lá fora, ou seja, o mundo lá fora, a sociedade lá fora, é menos sedutora e interessante do que lhe parecia, né? Quando certos elementos dela não podem ser explicados, não podem ser interpretados, não podem ser deduzidos, né? Tá claro isso? Oi? Porque aí a gente volta lá, Lucas, ao que eu estava dizendo, o fim da última aula sobre o Homem da Multidão, quando citei lá o começo do capítulo 2 do livro do Alain de Botton, o ensaísta suíço, né? Que no mundo moderno, a perda do sentido de comunidade, como diz o Alain de Botton, também põe a perder, também torna impossível, né? Ou
também dificulta a possibilidade de compreender, de decifrar integralmente o outro, né? Porque, vejam, pensem de novo na Ilíada, né? Pensem de novo na Ilíada, considerem de novo aquele mundo no qual aqueles personagens estão inseridos, né? Por exemplo, pensem na caravana que Agamenon organiza, né? Pedindo para que o Ajax, Fênix e Odisseu, né? Tentem convencer Aquiles a aceitar as desculpas e voltar para a guerra. Os três vão até lá, mas os três sabem qual vai ser a resposta do Aquiles, né? De certa maneira, os três sabem que ele continua ofendido, e enquanto o próprio Agamenon não reparar essa ofensa, né, ele não vai aceitar nenhum presente, nenhuma troca, nenhuma substituição, nenhum sucedâneo para o seu descontentamento, né? Do mesmo modo que pensem no diálogo entre o Heitor e a Andrômaca, exatamente quase no meio do poema, né? Ali no canto 6, o Heitor e a Andrômaca conversam dentro do palácio, né? Pensem o quanto a fala da Andrômaca naquele momento, né, vai antecipar o lamento dela diante do corpo morto do marido lá no canto 24. Agora, por que isso? Porque dentro da realidade social, né, dentro da forma de organização social, melhor dizendo, dos gregos, né, a vida é muito mais simples, porque os limites do mundo em que vivem os gregos são muito menores, são muito mais estreitos, né? Vejam, quem são esses homens? Eles vêm de onde na Ilíada? Eles vêm da Fítia, eles vêm de Argos, eles vêm de Ítaca, eles vêm da Tessália, né? Eles vêm de diferentes regiões do mundo grego, né? Eles vêm de diferentes regiões do Mediterrâneo, do mundo grego. Mas eles estão ali naquele acampamento, naquelas tendas, tentando saquear a cidade de Troia há 9 anos, quase 10 anos. Consequentemente, qual é o tamanho do mundo para os gregos? O tamanho do mundo para os gregos, nesse contexto, é a praia. A planície onde eles lutam, os limites da muralha de Troia, a cidade que eles tentam invadir, essa é a realidade que eles conhecem. Eles estão há 10 anos ali, convivendo entre si, tomando decisões conjuntamente por meio das assembleias, organizando as batalhas e pensando sobre elas por meio dos seus principais heróis e dos seus generais. Eles estão ali morrendo e celebrando a morte dos guerreiros há 9, 10 anos. Percebem? Esse convívio estrito, né? Essa organização social comunitária, baseada na comunidade, que faz com que todos os valores, todos os princípios, todas as tradições, todos os cultos sejam igualmente partilhados entre todos os homens, os iguala, né? A característica principal da sociedade moderna é a perda do sentido de comunidade. Vejam, na sociedade moderna nós não somos iguais. Na sociedade moderna nós não somos iguais porque partilhamos das mesmas tradições, porque nós não partilhamos, né? Porque nós não partilhamos das mesmas tradições. Nós nem temos tradições no sentido que nós falamos nas tradições gregas. Que tradições nós temos? Ou seja, que coisa qualquer que nós fazemos, praticamos e que passa de geração a geração, que nós aprendemos com nossos pais, né, como uma forma de sabedoria para a vida, tal. Se alguém citar qualquer um dos 10 mandamentos, pode sair. Porque isso não é sabedoria, isso é dogma. Vejam, o que é que nos iguala na sociedade moderna? A lei. Mas vejam,
quem foi que criou as leis? Não foram nossos ancestrais que criaram as leis. As leis foram criadas por intermédio do Estado, ou seja, agentes públicos, homens reunidos, em geral pensando muito mais nos seus próprios interesses do que nos da sociedade, que criaram essas leis. Quando nós chegamos aqui, essas leis já estavam prontas. Ao longo da nossa vida, criaram outras, e nós não tivemos participação nisso. Nós não fomos consultados, nós não fomos perguntados. As tradições que movem o Aquiles, o Odisseu, o Patroclo, o Agamenon, o Menelau, o Heitor, são as mesmas porque essas tradições são consagradas pelo tempo. Os homens agiram para criá-las. Essas tradições não mudam. Elas se caracterizam pelo seu caráter duradouro, né? Pelo fato de que elas se prolongam no tempo. Não há novas leis, não se criam novas leis. Vejam, quantas vezes na Ilíada eu destaquei, ou nós vimos aqui qualquer trecho ou qualquer passagem da Ilíada em que aqueles homens estão ali propondo uma saída inovadora para um problema, ou seja, inventando uma lei, uma tradição, né? Inventando uma forma nova de fazer as coisas. Eles não inventam formas novas de fazer as coisas, porque as formas estabelecidas, as formas tradicionais funcionam e lhes bastam. Vejam, o Aquiles, o Odisseu, eles não conhecem instituições, né? Eles não conhecem instituições. Como diz o Alain de Botton lá no segundo capítulo do Religião para Ateus, né? Ele diz assim: vivendo em cidades colossais, tendemos a ficar presos em guetos tribais baseados em nível educacional, classe e profissão. Vocês querem ver como não é preciso ir muito longe? Quantos de vocês aqui continuam convivendo com pessoas que não fazem parte, de certo modo, do universo acadêmico, universitário? Quantos aqui ainda convivem, principalmente no espaço das suas vidas privadas, com amigos que não sejam universitários também? Então, mas é o que eu acabei de dizer: quem trabalha convive com pessoas. Quem trabalha, eu ia dizer que é ainda pior do que quem é estudante, mas não é. É a mesma porra, porque trabalhar e estudar obriga a gente a conviver muitas vezes com pessoas com quem nós não queremos. É por isso, inclusive, que os adultos podem beber. Exatamente. Crianças não podem consumir álcool, né? Porque a criança é muito simples. Se ela não quer brincar com um amigo idiota, ela não brinca, né? Mas os adultos não, a gente não tem essa opção, né? Nós somos obrigados a conviver com pessoas com quem nós não queremos. O que eu quero dizer é justamente isso. Quantos de nós ao longo da vida, né, depois de passar pelas instituições da sociedade burguesa, a escola, a universidade, o trabalho e tal, quantos de nós ainda conseguimos criar relações autênticas, né? Relações de amizade, de irmandade autênticas, fora dos nossos grupos, fora dos guetos, como diz o Alain de Botton, baseado em nível educacional, classe e profissão. Esse é um aspecto importante do mundo moderno. Vocês percebem, né? Esses guetos, como ele chama, não formam comunidades. A gente fala assim, comunidade acadêmica, é lindo isso, né? Comunidade acadêmica, isso é uma das coisas mais impostoras que já enfrentaram. Porque não tem nada. Pensem na Ilíada, na Odisseia, pensem nos valores da comunidade em que vivem os gregos na Ilíada e na Odisseia, e me respondam se vocês encontram isso dentro da universidade. Não, e não é só compulsória, é uma convivência mediada pela disputa, pela ideia de que os melhores vão alcançar o paraíso prometido do mercado de trabalho. Gente, né? É isso que a universidade oferece para vocês.
Exatamente, é a mesma coisa, né? Você está perfeito, Carlos. Você entra numa empresa e eles dizem que somos todos uma família, né? É a mesma coisa de você dizer que a sua empregada doméstica é da família, né, gente? Isso é impostor, né? Isso é impostor porque predomina dentro da universidade o mesmo ideal de competição que rege a vida no mundo do trabalho, no mundo do mercado lá fora. Por quê? Porque tudo que vocês vão realizar, tudo que vocês podem alcançar dentro da universidade é determinado pelo coeficiente de rendimento de vocês. Percebem? A universidade está cagando se vocês são criativos, se são capazes de dar respostas originais a problemas complexos, se são capazes de pensar, de reconhecer a complexidade dos problemas e de oferecer respostas que respeitem a complexidade desses problemas. A universidade não quer saber disso. A universidade quer saber quanto vocês tiraram na nota, né? E vai usar isso e uma prova, ou seja, a nota de uma prova, para determinar quem vai para um intercâmbio, para determinar quem vai conseguir uma bolsa, tal. Percebem? Não, nada, absolutamente nada que se faz aqui dentro, nada exige de vocês a menor criatividade. Nada exige de vocês a menor originalidade. Nada exige de vocês um pensamento minimamente sofisticado. É sério, pensem na realidade que vocês vivem aqui e me digam se eu estou mentindo. Sem contar essa infinidade de regras, sem contar esse monte de editais que está... Veja, a maioria dos editais que a universidade publica servem, sabe para quê? Para excluir 99% de vocês da possibilidade de concorrerem a qualquer coisa, ficando com esse 1% que ela julga os melhores, que são justamente os que tiveram os bons coeficientes de rendimento. Agora, gente, coisa mais simples do mundo é ir bem numa prova. Você pode ir muito bem numa prova e ser um completo idiota na hora de pensar, na hora de criar soluções importantes para problemas complexos, tal. Porque uma prova, um conjunto de provas, um trabalho, um conjunto de trabalhos, nada disso quantifica de verdade o nível de criatividade, originalidade e a capacidade de pensar de fato, né, de uma pessoa. Mas fica aí a universidade enganando vocês de um lado, vocês e a família querendo ser enganados do outro, né? No final ela confere um diploma para vocês, né? E eu vou seguindo aqui como no poema do Álvaro de Campos, o cão tolerado pela gerência, né? Exatamente. Por quê? Porque eu me recuso a jogar esse jogo, né? Eu me recuso a jogar esse jogo. No fundo do que parece ser uma vida comunitária, predomina a mesma ideologia neoliberal da disputa, da luta pelos poucos recursos, né? É uma coisa, é o humanitismo do Quincas Borba, né? Aos vencidos, ódio ou compaixão, ao vencedor as batatas, né? Entenderam do que eu estou falando? Eu estou falando disso, né? Eu estou falando, aliás, inclusive, o conto A Causa Secreta do Machado nos dá uma ótima lição sobre isso. O mundo lá fora é estranho, o mundo lá fora é misterioso, enigmático, é desconhecido. Eu saio, conheço um desconhecido, ele se torna familiar, eu me torno amigo dele, passo a frequentar a casa dele, mais de um ano depois, eu me dou conta, por meio de uma descoberta chocante, que eu não sei absolutamente nada sobre esse sujeito que eu conheci, de quem me tornei amigo, né? De quem me tornei amigo e de quem acabei platonicamente envolvido com a sua mulher, né? Um triângulo amoroso semi-platônico, né? Em um dos vértices, né? A gente tem essa relação ideal que nunca se realiza entre o Garcia e a Maria Luísa. Vejam, de qualquer modo, pessoal,
Pensem bem também, né? Olha, o Fortunato, o Fortunato é esse sujeito sádico, estimulado pela própria perversão, se satisfaz com ela, né? Mas por outro lado, o Garcia, né? Que é um homem, um jovem muito bom, porque ele é uma boa pessoa, né? Mas o Garcia também está disposto a furar o olho do Fortunato com a mulher dele, né? Então, no fim, o que o Machado considera é, vejam, nesse mundo, né? Porque vejam, o Garcia se assombra com o Fortunato e o rato, mas o Fortunato também se assombra com o Garcia beijando o cadáver da esposa dele, né? Ou seja, o Fortunato também se assombra ao deduzir o tipo de sentimento que o amigo nutria pela mulher dele, né? Ambos se espantam, né? Porque no fim das contas, nenhum dos dois se conhece, né? Nem o Fortunato conhece de fato o Garcia, nem o Garcia conhece de fato o Fortunato, né? Então, como eu estava dizendo, o Alain de Botton aponta, né, que vivendo nas grandes cidades, né, a gente tende a ficar preso nesses guetos tribais baseado em nível educacional, classe e profissão, e podemos ver o resto da humanidade como inimigo em vez de um coletivo acolhedor ao qual gostaríamos de nos juntar. É o homem da multidão, é o narrador do homem da multidão, que no fim vê no homem da multidão justamente um inimigo. E ele percebe justamente o quê? Que a multidão dissimula e oculta uma infinidade de homens como esse. Então a descoberta dele no final é que a multidão não tem nada de domesticável, né? Como aquela leitura que ele faz no começo do conto, sabe? Aquela racionalização que coloca cada tipo na sua classe social, hierarquicamente distribuído. A imagem do homem da multidão no final faz com que todo esse trabalho de racionalização desapareça. Porque qual é a conclusão dele? A conclusão é que, na verdade, a multidão ela tem um potencial muito mais perturbador, muito mais sinistro, né, do que ele poderia imaginar, porque afinal de contas esse homem não é a multidão, esse homem não é o único, né, vagando em meio à multidão, usando a multidão para se dissimular, né, e dissimular esse aspecto sinistro, perturbador, perigoso que ele parece encarnar, né? O final, se no início do conto do Poe esse narrador se fascina pela multidão, a gente pode dizer que no final ele olha para ela, como diz o Alain de Botton aqui, né? Ele olha para ela como inimiga, não como um coletivo acolhedor, no qual, por conta da sua classe, ele também, né, integrar, ok? E aí o Alain de Botton continua, né? Pode ser extraordinário e insólito dar início a uma conversa espontânea com um desconhecido em um espaço público. Tentem isso. No supermercado, comece a conversar com a pessoa que está atrás de vocês na fila. Tentem começar uma conversa com um desconhecido no supermercado. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar legal até ele falar assim: o mito, hein? Mito veio aqui em Rio Preto, né? E aí o que você faz? Você joga a cestinha e sai correndo, né? Porque qual é a alternativa, né? E aí o Alain de Botton conclui, né? Ao passarmos dos 30 anos, é até um pouco surpreendente fazer um novo amigo, né? Ao passar dos 30 anos, é até um pouco surpreendente fazer um novo amigo, né? Isso é um fato, né? É que vocês são jovens ainda, então vocês saem, vão a festas, essas coisas, conhecem pessoas, né? Ainda
circulam aí, né? Como diz a Adriana Calcanhoto, ainda andam pelo mundo prestando atenção em cores que não sabem o nome, né? Agora eu não tenho mais ilusões, eu quase não saio mais de casa. Então veja, para não dizer para não dizer que não falei das flores, né? Tem um bar que eu sempre vou depois das minhas aulas do noturno, que ele fica aberto todos os dias até 3, 4 horas da manhã. Então assim, eu saio da aula, quero muito ficar bêbado, vou lá, né? E geralmente são todos os dias que eu tenho aula, né? Aí eu cheguei lá outro dia, o bar tem karaokê, né? O bar tem karaokê. Veja, pessoal, durante muito tempo eu não gostei de nada disso, mas hoje sabe qual é a verdade? Criei um poder de abstração muito grande em relação à realidade. Eu posso ficar sentado em qualquer lugar, né? As pessoas fazendo ou dizendo as maiores insanidades, porque em geral eu estou pensando em outra coisa, que é muito mais atrativo que a realidade. Mas esse bar tem um karaokê, e depois que o karaokê acaba, eles deixam o YouTube ligado e as pessoas podem pôr música lá, né? Pô, e outro dia eu estava lá, chegou 2 metaleiros. Eles estavam, um com a camisa do Metallica, o outro com a do Black Sabbath. Aí eles falaram que iam pôr música. E eu estava sentado numa mesa bebendo, pensei assim, gente, agora acabou o poder de abstração, porque eles vão vir com esses Slipknot, essas merda tal, e aí não tem como aguentar, vão estragar a alegria do meu bar noturno, né? E aí eu pensei num monte de preconceitos tal, acabei a noite conversando com os dois na mesa, a gente pagando cerveja uns para os outros tal, porque são os 2 maiores conhecedores de música popular brasileira que eu já tive. Só não conhecem mais do que o André, um professor da Federal Fluminense, meu amigo, que é uma enciclopédia da música popular brasileira tal. Mas os caras eles conhecem muito, assim, um deles é músico, né? Para vocês verem que o metal é só um acidente na vida deles, né? Do ponto de vista do conhecimento tal, ou seja, fiz 2 novos amigos, né? 2 caras legais, né? 2 caras legais que as camisetas às vezes traem, né? Que as camisetas às vezes traem. Mas o Alain de Botton tem razão. No mundo em que nós vivemos, depois de um determinado momento, se torna inclusive cada vez mais difícil fazer novos amigos, né? Vejam, quem que imagina a partir de uma certa idade, os 30 e poucos anos, que vai sair de casa e, como o Garcia, em algumas semanas vai se tornar amigo íntimo, no sentido de frequentar a casa do outro, como acontece com ele e o Fortunato, né? Vejam, lá no final do século XIX, a cidade do Rio ela está crescendo, mas ela está longe de ser uma grande metrópole. Ainda assim, o Machado mostra esse sujeito que sai à rua, que encontra esse desconhecido, mas que esse desconhecido só se torna familiar para ele, porque justamente o Rio, como o Rio não é uma grande metrópole, ele segue encontrando esse homem várias vezes, em diferentes lugares, até que eles se tornam próximos, né? Mas a descrição que o Alain de Botton faz aqui, né, é perfeita no sentido de que nas cidades de hoje, né, nas cidades de hoje é cada vez mais improvável que você saia, né, e faça um amigo na rua, né, se torne familiar a alguém, né, e etc. E aí o Alain de Botton continua, né? Ele diz assim: se examinarmos de forma mais detalhada as causas da alienação moderna, parte da nossa sensação de solidão está relacionada à força dos números. Os bilhões de pessoas que vivem no planeta tornam a ideia de conversar com um desconhecido
mais ameaçadora do que foi em dias menos populosos, pois a sociabilidade parece ter uma relação inversa à densidade da população. A sociabilidade, a capacidade de sermos sociais, ou seja, de estarmos abertos às relações com os outros, né, parece inversa à densidade da população. Quer dizer que quanto mais gente, menor parece ser a nossa inclinação à sociabilidade, à ideia de se aproximar do outro, né? Em geral, falamos com prazer com as pessoas quando temos a opção de evitá-las por completo. Isso aqui é ótimo, né? Em geral, falamos com prazer com as pessoas quando temos a opção de evitá-las por completo. Quer dizer, quando a gente sabe que nunca mais vai vê-las, né? É o que as pessoas vejam, pessoal. Tem gente que faz terapia com Uber. Pô, a pessoa pega um Uber, a viagem dura 15 minutos, o que ela faz? Conta todos os aspectos da vida íntima pro motorista, tal, para motorista, né? Fala assim, você não sabe o que meu namorado fez. E aí, né? E aí, e por que isso? Porque qual é a expectativa? Que você não vai mais ver esse cara. Quando na verdade você vai, porque você tem a chance de pegar esse mesmo motorista ou essa mesma mulher, né? Depois. Então, percebam o tamanho desse absurdo, né? Enquanto o beduíno, cuja tenda desponta após uma centena de quilômetros de areias desoladas, tem a capacidade psicológica de oferecer aos estranhos uma calorosa acolhida, seus contemporâneos urbanos, embora no fundo não menos generosos ou bem-intencionados, não devem, a fim de preservar um mínimo de serenidade interior, transmitir qualquer sinal de que sequer notam os milhões de humanos que estão comendo, dormindo, discutindo, copulando e morrendo a poucos centímetros de distância por todos os lados, né? E há também a questão da maneira como somos apresentados. Os espaços públicos nos quais geralmente encontramos outras pessoas, os trens que levam ao trabalho, as calçadas lotadas, os saguões dos aeroportos, conspiram para projetar uma representação desfavorável de nossas identidades, o que enfraquece a capacidade de nos apegarmos à ideia de que cada pessoa é necessariamente o centro de uma individualidade complexa e preciosa. Ou seja, o fato de que no espaço público a gente se diluir entre aquela infinidade de outras pessoas e ver as pessoas diluídas na multidão, faz com que a gente não se dê conta de que cada indivíduo, né, de que cada homem, de que cada mulher, né, é o centro, como Alain de Botton diz, de uma individualidade complexa e preciosa. A gente deixa de considerar a riqueza íntima, interior do outro, né? Tudo que nós poderíamos viver, aprender, conhecer, desfrutar dessa riqueza íntima e preciosa de cada indivíduo, porque a gente faz nos espaços públicos, a gente usa esse mecanismo de defesa, que é fazer com que as pessoas se diluam na multidão, né? Justamente para que a gente não tenha que encará-las individualmente, né? Em parte, costumávamos sentir uma conexão maior com os vizinhos, porque eles, com frequência, também eram nossos colegas. O lar não foi sempre um dormitório anônimo em que se chega tarde e de onde se sai cedo. Vejam, no mundo moderno contemporâneo, nós temos inclusive o conceito urbano de cidade-dormitório. Ou seja, cidades que surgem, né? Cidades para onde as pessoas se mudam e onde elas vão viver, mas elas trabalham e dependem
e vivem a sua vida social em outros espaços urbanos, em outras cidades, né? Então, assim, inclusive no mundo contemporâneo, essa ideia de que o lar não é o lar, não é um lugar que expresse a sua individualidade complexa e preciosa. Pelo contrário, né? Em geral, as pessoas não encaram um lar como um lar. Elas passam tanto tempo fora de casa, né? Elas passam tanto tempo fora de casa que a casa é só uma casa, é só o lugar onde elas dormem ou passam parte das suas horas livres e etc., sem que elas tenham uma conexão de fato com esse espaço, com esse lugar. Vejam, para vocês não, porque São José do Rio Preto é uma cidade média, né? Ela não é uma dessas pequenas cidades, né, do interior de São Paulo, tal, né? Mas ainda assim ela permite, né? Ela permite que vocês saiam de casa, voltem para casa, né? Ela permite que vocês venham para cá e depois vão para casa almoçar, tal. Quer dizer, a casa é um lar mesmo, é um lugar onde vocês se identificam, gostam de estar, tal. Oi? Sim, isso é para quem mora em Rio Preto, porque veja, não é o quadro de quem mora numa grande cidade. Imaginem só. Sim, mas o mesmo não acontece com quem vem de Mirassol, por exemplo, para trabalhar aqui, né, ou estudar aqui, tem que ficar o dia todo aqui, né? Mas quem mora em Rio Preto tem ainda um pouco dessa facilidade da vida interiorana mais simples, tal, né? Mas a verdade é que a literatura moderna não explora a vida interiorana mais simples. A literatura moderna representa ficcionalmente justamente a vida complexa das grandes cidades, dos grandes centros urbanos, né? Da relação do homem com esse mundo desconhecido que é o mundo das grandes da grande vida social, né? Dos grandes desafios públicos e etc., né? Em geral é isso que a literatura moderna explora, né? O que significa que, em geral, vejam, em geral quer dizer nem sempre, mas em geral, né? Em geral, o espaço das narrativas modernas é o espaço da vida pública, das grandes cidades, né? Da vida nos grandes centros urbanos e alguns dos temas mais importantes da literatura moderna são os conflitos relacionados à cidade, né? À cidade, aos grandes problemas urbanos, né? Associados, né? Aos conflitos ontológicos interiores, né? A cidade no Crime e Castigo, né? Chega um momento que a cidade parece que vai se tornando pior do que ela é na verdade, né? Por conta de uma certa desagregação interior do personagem, o Raskolnikov, né? O protagonista, que vaga pelas cidades. Ele é um estudante universitário de filosofia com poucos recursos, né? Devendo o aluguel, sendo acossado pela síndica, né? Que aluga o quarto onde ele vive, né? Então e ao mesmo tempo um racionalista cínico, né? Que se julga superior, que justamente por conta da sua capacidade de pensar se julga superior ao mundo à sua volta e etc., né? Então o Raskolnikov é um bom exemplo, porque a relação dele consigo mesmo
né? O modo como ele se vê, a relação dele com a sua inteligência, ao mesmo tempo a angústia que o corrói, né? Vai se tornando tão insustentável ao ponto da sua consciência se desagregar, né? Ele passa a ver, a cidade passa a lhe parecer mais hostil do que ela é, né? E ele assume uma relação muito instável, para dizer o mínimo, com a cidade, né? O Crime e Castigo é um bom exemplo disso, considerando que se passa em São Petersburgo, né? Que naquele momento é a capital do Império Russo e que é a maior cidade russa. E não só isso, né? O czar fez em São Petersburgo a mesma coisa que o Barão de Haussmann fez em Paris sob Napoleão III, o imperador, né? O czar na Rússia mandou fazer uma enorme reforma urbana que modernizou a cidade de São Petersburgo, né? Que depois da Revolução se chamou, não sei se Leningrado ou Stalingrado, né? Acho que Leningrado foi rebatizado como a cidade de Lenin, né? O que eu sempre achei uma tristeza, né? O que eu sempre achei uma tristeza, é empobrecedor, assim, né? O São Petersburgo é muito mais bonito, principalmente para quem conhece essa literatura russa do final do século XIX, para a qual a cidade é um cenário importante, né? Dostoiévski, Tolstói e etc., né? O Chekhov, né? Então, tem isso também, né? Na narrativa moderna há também, né? As narrativas modernas exploram também essa relação nem sempre precisa entre a cidade como um espaço urbano e o modo como o personagem se situa dentro da cidade. Eu cheguei a rir, porque ele tá naquela loucura da mulher subindo para o aluguel, e aí ele começa a delirar, cogitando matá-la, né? E aí ele sai de casa, vai para um bar e tem dois homens desconhecidos, que ele pensa que está falando sobre a mulher, e aí ele começa a se questionar assim. Sim. E aí ele vai conhecer o Marmeladov, né? Que é o pai da Sônia. Depois a gente vai uma personagem importante que vai ajudar a resgatar o Raskolnikov na segunda parte do romance, né? Mas ele vai conhecer o Marmeladov, que é uma figura que é curiosa. Ele vai se tornar de certa maneira próximo ao Marmeladov, mas o Marmeladov é o que? Um bêbado, um funcionário público menor, desimportante, um bêbado, um alcoólatra, né? Que a esposa colocou para fora de casa, que está dormindo no feno, né? Às margens do rio Nievá, como ele mesmo diz, né? E aí ele vai começar a conversar com o Raskolnikov também, vai tecer uma longa ladainha, a típica ladainha do bêbado, né? Explicando como é que por causa dele o agiota espancou a esposa dele na frente dele e ele não fez nada. Uma história degradante, extremamente degradante, né? E aí ele termina dizendo: e hoje mesmo eu fui levar minha Sonietka, o diminutivo de Sônia, né? Para tirar a carteira amarela. Acreditem ou não, mas na Rússia czarista do século XIX, a prostituição era legalizada, desde que você fosse a um cartório e tirasse, desde que a mulher fosse a um cartório e tirasse a carteira amarela, que autorizava ela a exercer a prostituição. E ele conta para o Raskolnikov que levou a própria filha a tirar a carteira amarela, né, para que com o trabalho como prostituta ela possa cuidar da família. E aí ele termina esse longo monólogo dele para o Raskolnikov, né, perguntando assim: agora o senhor me diga, né? O senhor me fale, né? Se eu não devo me considerar um porco, né? E é uma coisa triste, porque é patético assim, né? Porque você vê que ele não é uma má pessoa, né?
mas também suas ações são duvidosas, né? E esse mesmo Raskolnikov, confuso e perdido, vai acompanhá-lo depois, né, até a casa dele e deixar o resto do dinheiro que lhe sobrou, alguns copeques, alguns centavos, na janela da casa, né? Tendo visto pela janela as dificuldades em que a Sônia e a mãe vivem, né? Graças de certa maneira a esse pai alcoólatra e irresponsável, né? Se vocês se interessarem, tem um livro muito bom do Malcolm Bradbury, que é em que ele pega, né, os 10 grandes romancistas, 10 grandes escritores modernos, a começar com Dostoiévski, e analisa, né, a relação de algumas obras desses escritores com as grandes cidades burguesas, né, com os grandes centros urbanos burgueses. O livro é do Malcolm Bradbury, mas eu não lembro como chama o livro, tal. Eu não lembro mais nada, né? Eu tô fudido, tá? É basicamente isso, né? É alguma coisa moderna, né? Para vocês terem uma ideia, o livro é resultado de um conjunto de documentários para a BBC britânica, né, sobre cidade e literatura, né, uma série muito antiga, lá dos anos 80, né, a BBC tem programas muito bons nesse sentido, né? Bradbury, eu esqueci o... O Mundo Moderno chama, tá? O Mundo Moderno, eu nem sei se ainda acha para comprar. Eu acho que é uma edição antiga da Companhia das Letras, né? O Mundo Moderno, 10 grandes escritores, né? É um livro de 89, ele tá esgotado, né? Se alguém quiser fazer uma cópia, eu devo ter o livro físico, se alguém se interessar, né? Eu empresto o livro depois. Mas o Malcolm Bradbury vai abordar vários aspectos do mundo moderno e o modo como ele aparece na obra de 10 grandes e importantes escritores modernos, né? Então vale a pena acompanhá-lo. Continuando aí, né? O Alain de Botton vai dizer, né, que a gente costumava sentir uma conexão maior com os vizinhos, né? Os vizinhos se conheciam bem, não porque eram grandes conversadores, mas porque tinham de colher o feno ou construir o telhado da escola juntos. Empreendimento que ajudavam a estimular conexões. No entanto, o capitalismo tem pouca paciência para a produção local e as microempresas. Pode até mesmo preferir que não tenhamos nenhum contato com os vizinhos, a fim de que eles não nos atrasem no caminho para o escritório ou nos desencorajem quanto a fazer uma compra online, né? No passado, acabávamos conhecendo outras pessoas porque não tínhamos opção senão requisitar a ajuda delas, e também recebíamos pedidos de auxílio. Vejam só, e essa é uma parte muito interessante dos argumentos dele. A caridade era a parte fundamental da vida pré-moderna. A caridade, ou seja,
a capacidade de agir abnegadamente pelo outro, a capacidade de agir com altruísmo e ajudar o outro, né? Era impossível evitar momentos em que precisássemos pedir dinheiro a alguém quase desconhecido ou dar a um mendigo errante em um mundo sem assistência médica, seguro-desemprego, programas habitacionais e bancos. A abordagem na rua por parte de uma pessoa doente, frágil, confusa ou desabrigada não fazia com que os passantes imediatamente olhassem para o outro lado e presumissem que uma agência governamental se encarregaria do problema. Ou seja, no mundo moderno, qual é a ideia que nós temos? Que a própria caridade foi delegada para uma instituição qualquer, né? A própria ideia de caridade para a gente no mundo moderno é algo que nós imaginamos que deve ser praticado por quem? Pelo Estado. É o Estado quem tem a responsabilidade de ajudar as pessoas. São as instituições de Estado que têm que fazer alguma coisa pelas pessoas, não nós mesmos, né? Então, assim, todo o argumento do Alain de Botton no capítulo 2 do livro dele, Comunidade, gira em torno dos desafios, do desafio que é no mundo moderno conhecer pessoas, né? Porque fica-se essa ideia de que no mundo moderno as pessoas, seja na multidão ou na sua vida doméstica, as pessoas dissimulam parte do seu caráter, elas dissimulam parte de quem são, elas ocultam certos aspectos da sua natureza. É isso que a Causa Secreta do Machado de Assis explora muito bem, né? Vejam, mesmo quando no mundo moderno o sujeito consegue vencer a barreira do estranhamento, do desconhecido, ele consegue se tornar familiar a uma outra pessoa. Essa familiaridade se converte numa relação de proximidade, né? Numa relação íntima. Ainda assim, né? Ao final do conto A Causa Secreta, a questão que se coloca para o leitor é por mais que a gente imagine conhecer uma pessoa, o quanto dela nós conhecemos de verdade. Ou, melhor ainda, o quanto do que nós deduzimos dessa pessoa corresponde ao seu verdadeiro caráter. O quanto da imagem que essa pessoa projeta de si mesma, o quanto dessa imagem é de fato verdadeira, né? Embora, em defesa do Fortunato, o Garcia tenha uma certa inclinação à ingenuidade, né? Ele tem um certo apego à boa-fé, né? Então, qualquer pessoa normal desconfiaria, né, ao seguir esse homem ali pelo beco, depois que ele atende o ajudante do Arsenal, que tinha sido ferido a punhal na rua, né? O Fortunato, que não é médico, não é nada, ajuda diligentemente o médico, enquanto o médico cuida do ferimento desse homem, né? Ele mesmo pagou os carregadores que levaram esse homem até a casa onde ele vive para ser tratado, né? O próprio Fortunato é que cuidou de tudo, né? Pagou o médico, pagou as despesas médicas todas, né? E isso faz com que o Garcia, que já o tinha visto antes, se interesse ainda mais por essa figura, né? Mas o próprio Garcia nos diz, né, que enquanto ele estava ali ajudando no tratamento desse homem, né, ele tinha uns olhos frios, né, um aspecto frio. Depois que ele ganha a rua para ir para casa, o Garcia o segue, né, durante um tempo e veja como o homem da multidão, né, o Garcia o segue durante um tempo, e o que ele faz? De quando em quando ele para
para dar uma bengalada num cachorro, né? Um cachorro que você ri, né, Yasmin? Ele para dar uma bengalada num cachorro, né? Que vai embora ganindo, né? E vejam, é claro que não é por acaso que esse detalhe está inserido, né? Quer dizer, o que leva esse homem a fazer isso? O Garcia atribui isso ingenuamente, né? Ingenuamente, o Garcia pensa que essas excentricidades são só parte de um caráter, como eu disse para vocês, abnegado, né? De um homem que, apesar de certas peculiaridades, certas estranhezas, parece sempre muito devotado ao outro, né? Até que no final do conto nós vamos ser surpreendidos com essa reviravolta, né? A devoção pelo outro não nasce de um sentimento caridoso qualquer, não nasce de um sentimento elevado, transcendental qualquer, né? A abnegação que ele tem pelo outro só existe diante da dor do outro, né? Ou seja, é o sofrimento do outro que alimenta esse homem, né? É literalmente a dor do outro, né? Que dá a esse homem um sentimento, que dá ao Fortunato um sentimento qualquer de satisfação e de prazer, é da dor que ele deriva a própria, digamos assim, o próprio júbilo da existência, né? Ele deriva daí, né? Digamos que ele é movido por uma coisa. Eu gosto muito dos alemães, não é por acaso que acabei fazendo alemão na universidade, porque não é mentira quando dizem que eles têm um conceito para tudo. Eles têm mesmo, né? O que move, de certo modo, além do sadismo, né, do Fortunato, o que o move é isso que os alemães chamam de Schadenfreude, né? Que não há uma palavra em português que traduz o sentido geral de Schadenfreude, mas em alemão quer dizer mais ou menos o sentimento de prazer que a desgraça alheia nos causa, né? Isso é o Schadenfreude, né? O Gore Vidal, o escritor americano, ele tem uma frase que é considerada o apogeu do Schadenfreude. Ele diz que não basta eu ter sucesso, é preciso que meus amigos fracassem também. Essa é a frase do Gore Vidal. Eu adoro essa frase, né? Não basta eu ter sucesso, é preciso que meus amigos fracassem também, né? O Fortunato é movido, né, por essa perversão, digamos assim, né? Essa perversão, digamos assim, que resta oculta, né? Que resta oculta no seu caráter, porque essa perversão se dissimula pelo que parece ser o compromisso que ele tem pelo outro, né? O fato de que ele se coloca à disposição do outro, né? O fato de que ele se dedica ao outro, né? Num primeiro momento, o Garcia, né, com a sua ingenuidade e a sua boa fé, né, ele releva essas pequenas estranhezas do caráter do Fortunato, né? Agredir os cães de rua, né? Uma certa frieza na expressão e no olhar, né? Que ele atribui a uma certa concentração de espírito, do caráter e tal, né? O Garcia releva essa impressão que a figura do Fortunato lhe causa, né? Que produz nele fascínio e produz nele ao mesmo tempo fascínio e
um certo desconforto, né? Mas ele releva esse desconforto, né? Pensando que esse homem, essa figura, né, o Fortunato, é mais inclinado à bondade e ao altruísmo, né, do que esse desconforto que ele sente diante de algumas pequenas atitudes do Fortunato lhe provoca. Ele mesmo diz isso, né, num dado momento. Vejam o que ele diz, né? Olha, o Garcia foi lá domingo. Fortunato, logo depois a primeira vez que o Fortunato convida o Garcia para ir à casa dele, né? Garcia foi lá depois de alguns encontros, sucessivos encontros que eles têm. O narrador, veja o que o narrador diz, né? Olha, o narrador diz assim: tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata Cavalos, perto da do Conde, encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou-o ainda outras vezes, e a frequência trouxe a familiaridade, né? Vejam, o que é a familiaridade? A passagem do desconhecido ao conhecido, né? Esse homem que ele vira na rua, que ele vira uma vez no teatro. Veja, a primeira vez que ele pode observar mais atentamente Fortunato é um dia que, a primeira vez que eles se encontram, ele está entrando na Santa Casa, o Fortunato está saindo, e a única coisa que ele se recorda é que a imagem do Fortunato causou uma forte impressão nele, mas que ele teria esquecido se não tivesse reencontrado essa figura em outros momentos. Então, assim, veja, é a ideia de que a cidade do Rio tem os seus desconhecidos, mas que se tornam rapidamente conhecidos, porque as pessoas, é uma cidade, não é uma metrópole, então as pessoas se trombam, se esbarram, né? Frequentemente, né? E tempos depois ele pode observar o Fortunato mais atentamente. Quando o Fortunato se senta junto dele no teatro e eles estão assistindo o quê? Um dramalhão cozido a facadas. É sensacional isso, né? Um dramalhão já quer dizer que não é nenhum Shakespeare, né? Embora, pessoal, aqui uma digressão, tá? O Shakespeare é um dos dramaturgos mais importantes, é o dramaturgo mais importante da história do teatro, né? Ele redefiniu o teatro de diferentes maneiras. Ele basicamente ajudou a criar a figura do sujeito, do indivíduo moderno, com dramas como Hamlet, né? Ele mudou a natureza da compreensão que se tem da relação entre o indivíduo e a política, com peças como Macbeth, ou mesmo com as tragédias históricas como Júlio César, Henrique VIII, tal, né? Mas a gente tem que pensar que o Shakespeare produzia na época dele um teatro muito, muito, muito popular, né? Por que vocês acham que... Veja, pensem o Hamlet, por exemplo. No final, aquela peça, uma peça integralmente filosófica, discutindo questões como razão e loucura, essência e aparência, o que se é e o que simula, o que dissimula-se no caráter e etc, né? E no final morre todo mundo, não escapa nem o canário. Tem aquela cena de duelo, todo mundo, um matando o outro com a espada, a outra envenenada, o outro envenenado, todo mundo morrendo, tal. Pessoal, alguns historiadores sugerem que o público ia ao delírio nessas sequências de duelo, mortes e etc, nas peças do Shakespeare, né? Então é muito curioso isso, porque o Shakespeare é sinônimo de um teatro muito erudito, muito culto, muito sofisticado, mas porque a crítica literária nos últimos 400 anos
né, tornou o Shakespeare essa coisa grave, séria, tal, mas há muito humor no Shakespeare, né, e um humor muito popular, né, o Rei Lear, que tem uma atmosfera completamente trágica, né, tem um momento da peça, né, o Rei Lear que só toma decisões ruins em relação às filhas, né, e o que ele faz? Contempla, premia as filhas que não o ama, mas o bajulam, e pune a filha que o ama de verdade, mas não aceita bajulá-lo, não aceita puxar o saco dele, né? E aí o que acontece? Ele acaba na rua, abandonado pelas duas filhas. Quem vai socorrê-lo já no fim de uma vida degradada é a filha que ele renegou. E aí tem vários momentos em que ele anda de um lado para o outro com o bobo da corte, né? E tem um momento que, num dos momentos mais dramáticos da peça, né, o Rei Lear completamente desencantado, né, ele pergunta para o bobo o que o bobo acha disso, né, o que você acha disso? E o bobo diz para ele: eu acho que ninguém devia ficar velho antes de ficar sábio, né? Ou seja, o chama de burro, né? E isso é muito engraçado, isso é uma saída cômica no meio de uma situação muito dramática, profundamente trágica, inclusive, né? Que é a situação que está dragando o Rei Lear para dentro, né? Para dentro de uma catástrofe pessoal, né? Ou seja, de rei a mendigo, né? Então o Shakespeare tem muito dessa coisa, tem muito desse elemento popular, né? E os historiadores imaginam que na época dele essas situações soavam ainda mais engraçadas para o público, né? Porque, vejam, o bobo da corte mesmo, fustigando o Rei Lear, a peça toda, era uma espécie de vingança do público contra a aristocracia inglesa, né? Contra a aristocracia inglesa sob a qual eles viviam, né? Porque o Teatro Globo, onde ele apresentava as peças dele, era rigorosamente dividido, né? Então, assim, nas cadeiras superiores, os camarins, sentava-se a aristocracia, as pessoas nobres e etc. E nas cadeiras embaixo, no puleiro, os pobres, que pagavam uma mixaria para entrar na peça, né? Então, toda a apresentação das peças do Shakespeare contava sempre com um público muito culto de um lado, uma aristocracia culta de um lado, né? Ou comerciantes, burgueses, liberais bem educados, e o populacho mesmo, né? As pessoas mais simples, em geral bêbados, que saíam das tavernas e iam direto para o teatro para assistir aquilo que tivesse em cartaz, né? Então as peças agradavam a esses dois tipos de público na época, né? Mas aqui não. Aqui o Garcia foi aquela noite assistir um dramalhão cozido a facadas, né? Ou seja, uma peça ruim, irrelevante, sem importância, né? A qual sucedeu uma farsa, uma comédia, né? E que o Fortunato não assistiu. Mas o que impressiona nessa primeira contemplação do Fortunato, o que impressiona o Garcia é a atenção que esse homem dedica a esse dramalhão que é pura violência, né? Puro horror, né? Quer ver? A peça era um dramalhão cozido a facadas, ouriçado de imprecações, maldições e remorso, mas Fortunato ouviu-a com singular interesse. Nos lances dolorosos, a atenção dele redobrava. Os olhos iam avidamente de um personagem a outro,
a tal ponto que o estudante suspeitou haver na peça reminiscências pessoais do vizinho, ou seja, para ele estar assistindo ao sofrimento dessas personagens no palco com tanto e aguçado interesse, né, é porque deve ter aí alguma reminiscência, alguma relação com a própria história pessoal dele, né? No fim do drama veio uma farsa, mas Fortunato não esperou por ela e saiu. Garcia saiu atrás dele. Fortunato foi pelo Beco do Cotovelo, Rua de São José, até o Largo da Carioca. Ia devagar, cabisbaixo, parando às vezes para dar uma bengalada em algum cão que dormia. O cão ficava ganindo e ele ia andando, né? Então essa é a descrição que ele faz aí, né? E esse homem que ele vê saindo da Santa Casa, que ele observa no teatro, ele vai reencontrar ainda algumas vezes e eles vão acabar se tornando familiares, né? Vejam, olha, tempos depois, estando já formado e morando na rua de Mata Cavalos, perto da do Conde, encontrou Fortunato em uma gôndola. Encontrou-o ainda outras vezes, e a frequência trouxe a familiaridade. Vejam, a passagem do desconhecido ao conhecido. Diferentemente da Ilíada, pensem, por exemplo, no episódio de Glauco e Diomedes de novo, né? No qual o passado comum dos ancestrais pode tornar dois homens familiares um ao outro sem que eles sequer tenham se visto antes, né? Na narrativa moderna, a familiaridade é uma dura conquista que tem de vencer receios e desencontros, né? Ou seja, para você se tornar familiar para alguém na narrativa moderna, a familiaridade é uma conquista difícil, né? Os personagens precisam enfrentar o receio, um certo medo que o desconhecido produz, né? E esses desencontros que aproximam e afastam as pessoas nas cidades, né? E aí o Fortunato sabe que estou casado, não sabia, me casei, vá jantar conosco domingo, e ele vai, né? Garcia foi lá domingo. Fortunato deu-lhe um bom jantar, bons charutos e boa palestra, em companhia da senhora, que era interessante. E aqui vale lembrar que o foco narrativo está no Garcia. Ou seja, o narrador é um narrador em terceira pessoa, mas ele narra pelo ponto de vista do Garcia. Então, esse era interessante é um modo como o Garcia, desde o início, vê a mulher do Fortunato, a Maria Luísa. Desde o primeiro momento que ele a conhece, ela produz nele esse interesse, né, Bianca? Essa frequência que trouxe a familiaridade é bem o que a gente está falando da história, né? Sim. Chega a ser, mas a frequência da familiaridade só precisa ter a carga. Exatamente. A pessoa se torna familiar só porque você acaba, né? A cidade tem os seus elementos desconhecidos, mas ela não é um grande centro urbano. Então, na verdade, pessoal, a corte, o centro do Rio de Janeiro do século XIX era menor que Mirassol, né? Então, assim, as pessoas falam assim, o grande centro urbano. Não existe grande centro urbano. O primeiro grande centro urbano da literatura brasileira é a cidade de São Paulo nos anos 60, tá? É o primeiro momento em que a gente vai ter de fato uma metrópole na literatura brasileira, os anos de 1960, tá? Mesmo a cidade de São Paulo dos modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, né? Pensem o Pauliceia Desvairada, o primeiro poema do Pauliceia Desvairada do Mário de Andrade, o primeiro verso, né? É um dos versos mais bonitos da língua portuguesa. O eu lírico diz assim: São Paulo, comoção da minha vida, né? Ou seja, a razão da minha emoção, né?
aquilo que emocionalmente me move. São Paulo, comoção da minha vida. O primeiro livro de poemas do Jorge Luis Borges, um dos maiores escritores latino-americanos, um escritor argentino, nascido em Buenos Aires. O primeiro livro de poemas do Jorge Luis Borges se chama Fervor de Buenos Aires, né? E o primeiro verso do primeiro poema abre com um eu lírico dizendo assim: as ruas de Buenos Aires já são minhas entranhas, né? Percebem que isso traduz de certa maneira a mesma ideia do Mário de Andrade no Pauliceia Desvairada, São Paulo, comoção da minha vida, né? Mas a cidade de São Paulo, dos modernistas, ela é muito mais uma metrópole imaginada do que uma metrópole real. Em 1922, quando os modernistas estão lá fazendo a Revolução Modernista, em 1922, o que a gente sabe, a gente consegue ver com perfeição, né, em fotos da época, onde que acaba a cidade e onde começam as estradas rurais, né? São Paulo, na verdade, era um pequeno núcleo urbano, né, para onde tinham se mudado ao longo do final do século XIX os grandes produtores de café, que dão início à expansão da urbanização de São Paulo. Mas em 1922 a cidade estava longe, muito longe de ser uma metrópole também. Do mesmo modo que o Rio de Janeiro, o machadiano, também não é uma metrópole, né? Se vocês pegarem as referências geográficas na literatura do Machado de Assis, o Rio de Janeiro do Machado tem aí uns 10 quilômetros de extensão, vai do Largo da Carioca a Botafogo, né? E Botafogo, no Quincas Borba, né? O bairro de Botafogo ainda é um bairro que está se modernizando lá no final do século XIX, porque a gente vê o Rubião se mudando para o bairro de Botafogo, né? E basicamente o que tem no bairro de Botafogo é a mansão dele, né? E uma ou outra casa que começa a surgir no bairro, né? Então assim, do mesmo jeito que não é uma grande metrópole, né? As pessoas, à força de ir e vir, elas se familiarizam, elas podem não se conhecer, mas os rostos se tornam familiares, né? É que aqui a familiaridade nasce, né? Aqui a familiaridade nasce no sentido da intimidade. O Garcia e o Fortunato se tornam amigos, ou seja, íntimos, a ponto do Garcia frequentar a casa do Fortunato, o amigo, né? E a Maria Luísa era interessante porque, como eu disse aqui, como o foco narrativo está na figura do Garcia, é ele que acha a Maria Luísa interessante desde o início, né? A figura dele, do Fortunato, não mudara. Veja a descrição. Os olhos eram as mesmas chapas de estanho, duras e frias. As outras feições não eram mais atraentes que dantes. Os obséquios, ou seja, as gentilezas, a capacidade dele de ser gentil, né, de agir pelo outro, os obséquios, porém, se não resgatavam a natureza, ou seja, a gentileza dele, a abnegação, se não resgatavam a natureza, se não aliviavam esse aspecto estranho, frio, né, davam alguma compensação e não era pouco. Ou seja, os olhos eram de duas chapas de estanho, né? Ou seja, metálicos, duros e frios. As outras feições não eram mais atraentes, ou seja, não tinham mudado. Ele continuava uma figura com um certo aspecto duro, né? com uma certa aparência peculiar, excêntrica, né? Mas tudo isso, como diz o Garcia, era compensado pela natureza obsequiosa, gentil, altruísta, né, do Fortunato. Notem como eu disse que o Garcia é movido por uma certa boa-fé, uma certa ingenuidade, né? Justamente a boa-fé
a boa-fé dos que se tornam familiar a alguém, né? mas que ignoram os aspectos mais importantes do caráter desse sujeito. Ou seja, ele ignora que, mesmo se tornando familiar ao Fortunato, ainda só o conhece superficialmente, né? Muito pouco ou nada sabe de verdade do seu verdadeiro caráter. E sabem o que é o mais espantoso, né? É que o verdadeiro caráter do Fortunato sequer emerge de fato da cena com o rato, né? O Garcia vai vê-lo, a Maria Luísa desesperada, ele segurando o rato pelo barbante, né? E corta uma pata do rato e desce o rato até o fogareiro, né? Onde o álcool queima, o espírito de vinho, na verdade álcool etílico, né? Onde o álcool queima, ele cauteriza com o fogo do fogareiro a pata cortada do rato, e ele faz isso uma a uma, né? Ele faz isso uma a uma, cauterizando cada vez mais rápido as patas cortadas para que o rato não morra. E o Garcia, assistindo isso, horrorizado da porta, num dado momento ele diz assim: olha, acabe logo com isso. E o Fortunato sequer o ouve, de tão compenetrado que está aí na exploração desse sofrimento, que termina com ele cortando o focinho do rato com a tesoura e aí jogando o corpo morto do rato, né, no fogo do fogareiro que já se extinguia, né? Por mais chocante e perturbadora que essa cena seja, ela nem é o clímax do conto, ela não é o clímax da história, ela não é o momento de maior tensão do enredo. Pelo contrário, depois dessa cena, o narrador vai nos informar que a Maria Luísa adoece, ela estava doente, o diagnóstico é a tísica, tuberculose, né? E a doença se revela fatal, né? Vejam inclusive a descrição, né, que o narrador faz. Ela tossia, e não se passou muito tempo que a moléstia não tirasse a máscara. Era a tísica, velha dama insaciável que chupa a vida toda até deixar um bagaço de ossos. Essa é a descrição do narrador acerca da tuberculose, né? Notem que a descrição se ajusta perfeitamente à atmosfera do conto, né? A descrição da tuberculose se ajusta perfeitamente à natureza sombria do caráter do Fortunato e ao aspecto sinistro que marca o conflito do conto. Porque todo o conflito do conto está no fato de que, num dado momento, isso que parece altruísmo, isso que parece abnegação, isso que parece o gesto de se doar pelo bem do outro, não passa, na verdade, de um certo prazer sádico, né, perverso do Fortunato, que se satisfaz com o sofrimento alheio. Mas vejam, não é o sofrimento do rato, né? Não é o sofrimento do rato nem do cão ganindo na rua que lhe satisfaz. O que lhe satisfaz de verdade é o sofrimento humano. E a doença, a tuberculose, vai levar Maria Luísa, vai matá-la, né? E o clímax na causa secreta, ou seja, o momento máximo da narrativa, conhecido como epílogo, conhecido como o instante em que ela acaba, né? O Machado domina com perfeição isso, né? Clímax e epílogo, porque o clímax é o momento de maior tensão da narrativa, né? É o momento em que o conflito se deslinda, começa a se resolver, mas ele faz com que coincida o clímax com o epílogo, com o fim da narrativa, né? E não é, como eu disse, a cena do rato que vai revelar inteiramente o caráter sádico do Fortunato, é a cena final, né? Fortunato saiu, foi deitar-se no sofá, porque veja, um pouco antes disso o narrador descreve, né? Nos últimos dias, em presença dos tormentos supremos da moça, a índole do marido subjugou qualquer outra afeição. Não a deixou mais,
fitou o olho baço e frio naquela decomposição lenta e dolorosa da vida. Bebeu uma a uma as aflições da bela criatura, agora magra e transparente, devorada de febre e minada de morte. Egoísmo aspérrimo, quer dizer, muito áspero, né? Faminto de sensações, não lhe perdoou um só minuto de agonia, nem lhes pagou com uma só lágrima, pública ou íntima. Só quando ela expirou é que ele ficou aturdido, voltando a si, viu que estava só outra vez. Então veja, ele se satisfaz, né, durante dias com o sofrimento da mulher até que ela morra, né, até que o sofrimento dela se extinga e consequentemente o interesse dele por ela também, e ele acaba sentindo o cansaço e ele vai dormir, né? O Garcia, ele manda a parente da Maria Luísa, que tinha ido lá para ajudá-la a morrer, né? Ir descansar, e depois o próprio Garcia o manda descansar também. E aí ele vai, dorme, mas ao fim de uns 20 minutos ele acorda, né? E aí a gente tem o clímax do conto, né? 20 minutos depois acordou, quis dormir outra vez, cochilou alguns minutos até que se levantou e voltou à sala. Caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado, né? Ou seja, o mesmo assombro do Garcia diante da porta do escritório quando o vê torturando o rato, né? Garcia tinha-se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa, né? O clímax, como nós vamos ver, é a dor do Garcia diante da morte da Maria Luísa, dor que o próprio Fortunato não sente. Pelo contrário, né? Ele se regozija, ele se alegra, ele se realiza, ele sente prazer contemplando a agonia final da própria esposa, né? Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta, estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Ele não sabe, afinal de contas não é, porque a Maria Luísa, há um momento que o narrador diz que a Maria Luísa entendeu os zelos do Garcia para com ela, mas se calou, né? Ou seja, nada disse. Ela entendeu que ele era apaixonado por ela, mas não estimulou essa relação, né? Oi? É a forma de descobrir que foi corno, ou quase foi, pelo menos. Ele, como eu disse, ele não sabe, né? Não tinha ciúmes, note-se. A natureza compô-lo de maneira que lhe não deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, ou seja, esse amor próprio, né? Essa paixão pessoal, que não é menos cativa ao ressentimento, ou seja, ele se sentiu mais incomodado, né, pela vaidade do amigo na cabeça dele ter desfrutado da mulher dele, né? Ele se sentiu muito mais ofendido na sua vaidade pessoal do que enciumado pela mulher, né? Olhou assombrado, mordendo os beiços. Pessoal, notem que não é por acaso. É claro que um escritor como o Machado conhece muito bem a sinonímia, né? O fato dele usar assombrado 3 vezes seguidas, em 3 parágrafos seguidos, é proposital, claro, né? Serve para gradativamente reforçar a ideia de assombro,
do Fortunato. E a gente vai ver porque esse reforço gradativo é importante na última linha que fecha o conto, né? Olhou assombrado, mordendo os beiços. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões, lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral, que foi longa, muito longa, deliciosamente longa, né? E essa a gradação amplifica a um só tempo a dor de um e, ironicamente, a satisfação do outro, né? Esse outro que assiste, incógnito. Vejam, no final, ele está assistindo incógnito o sofrimento do Garcia. O que isso significa? Ao final do conto, o Fortunato volta a essa condição de uma figura incógnita, misteriosa, né? Da qual nada se pode saber com certeza, da qual nada se pode deduzir com certeza, né? Ele volta, digamos assim, espiar às escondidas o sofrimento do Garcia diante da perda da Maria Luísa, compreender a extensão do amor do Garcia pela Maria Luísa e se satisfazer perversamente com o sofrimento que o amigo sente diante dessa perda, Schadenfreude, né? E se satisfazer perversamente com o sofrimento que o amigo sente diante dessa perda, é como se devolvesse o Fortunato ao início do conto, aquele primeiro encontro em que ele causa uma profunda impressão no Garcia e que vai fazer com que o Garcia não consiga decifrá-lo ou compreendê-lo integralmente, né? Integralmente, até que eles se tornem amigos, né? Ou seja, essa gradação, né? Essa gradação que faz com que ele saboreie essa dor moral, né? Que foi longa, muito longa, deliciosamente longa, né? Essa gradação corresponde à repetição gradativa de assombrado, né? Ficou assombrado, estancou assombrado, olhou assombrado, né? Estancou assombrado, estacou assombrado, olhou assombrado. É uma gradação que vai corresponder integralmente, né? O assombro, essa insistência no assombro, né? É que vai corresponder integralmente a essa gradação do prazer, da satisfação em saborear. Veja, a própria escolha do verbo, né? Saboreou, quer dizer sorveu, né? Sorveu, aproveitou-se, né? Degustou pacientemente, né? Essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa, né? Vejam, como eu venho insistindo aqui, o Garcia, o Fortunato e o homem da multidão, a causa secreta e o homem da multidão, guarda essas semelhanças de fundo muito poderosas, né? Qual a natureza das nossas relações na cidade moderna, né? O que caracteriza a nossa vida pública? Como se constrói a familiaridade no mundo social moderno? Como nós lidamos com o risco do desconhecido, do estranho e do ameaçador, né? Numa sociedade que, para usar a expressão da Bianca, nos impõe um convívio compulsório, que nós não podemos evitar, ao mesmo tempo que nós não nos sentimos confortáveis com ele, né? Vejam, tanto o homem da multidão quanto a causa secreta exploram perfeitamente essas relações.
No homem da multidão, o desconhecido não se torna familiar e esse homem permanece incógnito. Na causa secreta, o desconhecido se torna familiar e ainda assim a ideia final do conto é que o espaço da familiaridade continua a guardar uma coisa qualquer de sinistra, de perturbadora, que nós mesmos não sabemos, que nós mesmos não podemos ver para além da superfície, que sugere o quê? Um casamento como qualquer casamento, uma vida comum como qualquer vida comum, um homem capitalista comprometido com o trabalho e etc., como qualquer homem capitalista comprometido com o trabalho, e não é bem com o trabalho que ele é comprometido. O Fortunato, na verdade, não precisa trabalhar, porque não se esqueçam, no Machado de Assis e nos escritores brasileiros do século XIX, né, esses personagens ligados à elite econômica são chamados ou de capitalistas ou de negociantes. Agora, capitalistas não são necessariamente, como na literatura moderna norte-americana ou europeia do século XIX, capitalistas não são necessariamente produtores, industriais, homens que empregam outros homens. Na literatura brasileira do século XIX, quase sempre capitalista quer dizer rentista, é aquele que vive de rendas. Eu falei isso para vocês aqui? O capitalista é aquele que vive de rendas. Vejam, pessoal, os personagens do Machado, nenhum dos personagens do Machado trabalha. Bentinho não trabalha. Por quê? Porque vive da herança. O Brás Cubas não trabalha porque vive da herança paterna. Uma herança que começa com negócios escusos, do avô ainda, né? O Bentinho não trabalha porque vive da herança deixada pelo pai, que a mãe administrou até o fim da vida e fez crescer, ou seja, fez a fortuna aumentar. O Rubião era um professor em Barbacena, no Quincas Borba, que vai receber uma herança e vai meter o pé no trabalho e vai viver de renda no Rio, até ser enganado e dilapidado até o último centavo pela Sofia, pelo casal Sofia e Cristiano Palha, né? O Esaú e Jacó, o Pedro e Paulo do romance Esaú e Jacó, os gêmeos, já nascem em berço de ouro, né? O pai é uma figura importante, digamos que o padrinho, o conselheiro Aires, é um alto funcionário da diplomacia do império, né? Então assim, eles já são jovens, estudantes e etc, e já nascem num ambiente de riqueza, no qual eles podem exercer integralmente sua juventude sem trabalhar. E o conselheiro Aires, do Memorial de Aires, o último romance do Machado, é um alto funcionário público aposentado, um homem que constituiu alguma fortuna e que agora na aposentadoria vive tranquilamente, né? Vive uma vida rica e tranquila, resultado das rendas que obteve ao longo da vida, tal. Os personagens do Machado todos eles têm em comum, os grandes personagens do Machado, o fato de que não trabalham. Porque ele convivia, ele como funcionário público imperial, tinha uma convivência compulsória com esse tipo, né? E eu nem sei se é compulsória, viu, Bianca? Ele gostava disso. Vejam, pessoal, ninguém convive. O Machado tem uma coisa muito curiosa assim, pessoal. Ele ajuda muito a entender, como diz o Raimundo Faoro, a natureza do estamento na sociedade brasileira do século XIX, porque é uma sociedade escravocrata e estamental, o que significa que não há mobilidade social entre as classes, ou a mobilidade social é muito dificultada. Mas o Raimundo Faoro, lá na Pirâmide e o Trapézio, o livro que ele dedica à interpretação da literatura machadiana, o Raimundo Faoro diz que o estamento brasileiro do século XIX era uma organização social muito curiosa,
porque permitia ao cidadão ser qualquer coisa que ele quisesse, desde que não fosse imperador, né? E vejam, essa sociedade estamental estranha, que permitia uma mobilidade muito maior que os estamentos não permitem, né? O Machado de Assis é um exemplo disso, tal, pessoal. Um mestiço que ascende, um mestiço que no fim da vida chegou aos mais altos cargos do funcionalismo imperial. Esse cara é filho de uma lavadeira, né? Esse cara, filho de uma lavadeira, numa sociedade fortemente escravocrata, ainda até o raiar do século XX, né? Esse cara não só vai se tornar, com 40 e poucos anos de idade, o escritor mais importante da literatura brasileira do século XIX, ou seja, Machado de Assis recebe essa distinção em vida. Como vai ser reconhecido como um dos intelectuais mais importantes, como vai se aposentar na função de alto funcionário público do Império, né? Vejam, isso alivia o escravismo característico da nossa sociedade? Claro que não é isso que eu estou dizendo. Isso só mostra que a nossa sociedade era bem mais complexa do que às vezes a gente interpreta olhando para trás, né? Agora, essas bobagens que algumas pessoas acusam, né, de que o Machado de Assis era um preto de alma branca, tal, isso aí eu não vou nem discutir. Porque isso aí é de uma tolice sem fim, do mesmo modo que alguns grupos tentam justamente condenar, né, alguns grupos negros tentam condenar o Machado justamente por essa aproximação com a visão de mundo branca, a ideologia branca do império escravocrata e tal. Não vou nem comentar isso também, porque isso para mim é tolice, né? Isso para mim é tolice, é o resultado de uma compreensão muito estreita da literatura, da sociedade, da cultura e do lugar dos indivíduos dentro da literatura, da sociedade e da cultura, né? Exatamente. O que ele faria então para contentar a gregos e baianos? Para contentar gregos e baianos, ele enfia o talento no rabo e não faz nada, é isso, né? Ou seja, e o que é pior, para contentar gregos e baianos do futuro, né? Do futuro, porque na época dele, como eu acabei de dizer, vejam, ele foi amigo pessoal dos filhos do Nabuco, né? Do conselheiro Nabuco, tal. Pessoal, o Machado funda, é o primeiro presidente e basicamente o grande responsável por selecionar os membros da Academia Brasileira de Letras. O que o Antônio Cândido diz lá no ensaio Esquema de Machado de Assis, que ele fazia inclusive de uma forma muito complicada às vezes, em que ele beneficiava os amigos sem talento e punia os inimigos talentosos, né, ao distribuir as vagas na Academia Brasileira de Letras. Ou seja, Machado de Assis não escapa nem, digamos assim, dessa pequeneza de caráter às vezes, né, desse egoísmo miúdo, tal. Por quê? Porque é gente como a gente, né? Essa que é a verdade. Agora, não dá para a gente tentar diminuir o talento desse cara. Esse cara, o Machado de Assis, vejam, o que eu estou fazendo aqui é mostrando para vocês que em 1840 o Edgar Allan Poe está publicando um conto numa revista, né? E menos de 20 anos depois, o Machado de Assis está publicando um conto aqui no Brasil, e ambos os contos, de certa maneira, tematizam o mesmo aspecto do mundo moderno, a relação entre conhecido e desconhecido, só que o Machado faz isso de uma forma muito mais sofisticada e interessante no conto dele do que o Edgar Allan Poe no Homem da Multidão. Eu só passei mais tempo com o Homem da Multidão porque queria que ficasse completamente claro a natureza das relações entre indivíduo e sociedade no mundo, na sociedade burguesa capitalista moderna. Só para concluir rapidamente, pessoal, eu disse que na literatura brasileira do século XIX
a elite econômica é caracterizada de duas maneiras. Uma delas como capitalista, que na verdade é o sujeito que vive de renda. Sabe, tipo o João Amoedo, do Partido Novo, que tem 400 milhões, uma fortuna de 400 milhões aplicada em fundo de renda fixa. Então, rentista, né? E o outro é um negociante. Mas quando os escritores da segunda metade do século XIX no Brasil chamam um homem rico de negociante, isso quer dizer que ninguém sabe como ele enriqueceu, mas uma coisa é certa, não foi de forma honesta, né? Oi? O negociante na literatura do século XIX geralmente é uma expressão que sugere um enriquecimento por vias ilícitas, né? Vejam, tem um romance maravilhoso nesse sentido, que é o Garimpeiro, do Bernardo Guimarães. Esse cara que não só é proibido, esse modesto garimpeiro, que não só é proibido de se casar com uma jovem, né, filha lá do latifundiário rico, como ele leva uma coça tal e vai ser abandonado à morte sei lá, numa vala na beira da estrada. O problema é que ele sobrevive, desaparece e volta depois de alguns anos, né, com outro nome muito rico, né? E ele passa a se apresentar como negociante, e o narrador nunca diz como ele enriqueceu, né? O que fica sugerido, como eu disse, que não foi de forma legal, né? Vejam, pessoal, esse é o capitalismo possível de uma sociedade escravocrata, né? Em que não existe de fato o mundo burguês do trabalho constituído. Não existe o mundo do trabalho, porque não existe a figura do trabalhador assalariado, né, cujo salário coloca o mercado interno em funcionamento e circulação, né? Existe uma elite rica que importa os seus produtos da Europa, existe um grupo, uma classe média branca empobrecida, sei lá, esquisita, estranha, né, que vive como dá, como pode, como profissional liberal e etc., ou de pequenos comércios, e existe uma massa de escravos que não participam do mercado de trabalho, né? Consequentemente, a gente não tem um sistema capitalista de produção no Brasil até o início da industrialização nos anos 20 e 30, né, na cidade de São Paulo. O Brasil não conhece o capitalismo de produção como na Europa até os anos 30, 40 do século 20, né? Tá claro isso? Sim? Pessoal, então na próxima aula eu vou comentar A Cartomante e o Gato Preto, e aí eu gostaria que, se vocês não leram ainda, leiam o Kafka, porque vou comentar A Cartomante e o Gato Preto na terça, e na quarta a gente já vai começar com os contos do Kafka, tá? Aliás, leiam lá, porque vocês vão ver que 3 dos contos têm menos de uma página, mas um deles é uma novela longa, que é Na Colônia Penal, né? Que é o texto sobre o qual eu vou me dedicar aqui, né? Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom resto de dia, um bom resto de semana. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe, tá?